Obsessão, do livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. Fenômeno de reflexão pura e simples, não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque na essência, muita vez aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E, se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Não há, por isto, obsessão unilateral. Toda a ocorrência desta espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que se entregam a mútuo fascínio. É o mesmo que se verifica com a pedra quando em serviço de gravação. Quanto mais repetida a passagem do buril, mais entranhado o sulco destinado a perpetuar a minudência da imagem. Lembremo-nos ainda do disco comum, em cujas reentrâncias sutis permanecem os sons fixados para repetição à nossa vontade. Muita vez, a mente obsidiada se assemelha à chapa de ebonite, arquivando ordens e avisos do obsessor, notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos sem o controle da nossa consciência de limiar, ordens e avisos que a pessoa obsessa atende, de modo quase automático, qual o instrumento passivo da experiência magnética no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas. Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia, no imo de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela, a expressar-lhe os desígnios. É assim que se formam estranhos desequilíbrios que, em muitas circunstâncias, concretizam moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita oculto. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Urge, pois, que saibamos fugir, desassombrados, aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida, em sombra, pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal, que, em nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Dar novo pasto à mente, pelo estudo que é leve, e consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, pois que,
na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando por fim da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Na página de hoje aprendemos com Emmanuel os detalhes da obsessão, as características da ligação entre a mente obsidiada e a mente do obsessor. O professor nos ensina que a obsessão sempre ocorre por atendimento de sugestões mentais entre dois indivíduos, e que somente após essa ligação é que esses quadros mentais são alimentados de forma viciosa e desequilibrada, constituindo as obsessões muitas vezes longas e que perduram até o momento em que um deles resolve cessar essas emanações ou de absorver essas sugestões. Ele explica que obsessão é sintonia, é uma lei em que o equilíbrio das forças inferiores se faz por meio dessa conexão. Emmanuel nos lembra que a obsessão não ocorre somente de desencarnado para encarnado, mas muitas vezes entre os encarnados, que trocam entre si fios invisíveis da sugestão, muitas vezes subjugando uns aos outros. Porque o processo se inicia com a emanação mental, onde se cria imagens para fazer-se notada e compreendida, sem necessidade do uso da palavra ou da ação no primeiro momento. Uma vez iniciada essa conexão, aí sim, a ação, o pensamento, a palavra se conjugam ainda mais e confirmam essa conexão inferior. Emmanuel ensina que é como um circuito de força, onde a palavra e a ação consolidarão essa correspondência mental entre obsessor e obsidiado, que passam a viver reagindo um sobre o outro. É por isso que não há obsessão unilateral. Sempre há uma conexão entre dois seres, seja por ódio, seja por vingança, seja por sintonia, em que os dois vão se endividando mais e mais pela troca de constantes vibrações inferiores, nutrindo a base de um intercâmbio completo entre essas duas mentes. Quanto mais sustentadas que são por imagens inferiores de um espírito para outro, esse regime de permuta constante se agrava, tornando mais profunda a obsessão. Emmanuel então compara esse processo com a pedra que serve de objeto para o buril, onde o artista vai moldando, a partir da sua emanação mental, o produto da arte sobre a pedra. Também os discos em que se gravam músicas, onde as reentrâncias ali fixadas repetem as canções que se deseja ouvir de forma ininterrupta. Na obsessão também, a mente obsidiada cria esses processos de lembrança constante, de repetição de pensamentos e de condutas, piorando essa ligação com o obsessor. Até que em determinado ponto a pessoa atende quase que automaticamente às sugestões do espírito que a persegue. É assim que se formam os estranhos desequilíbrios que podem levar a doenças do corpo físico, a mente, aflição e loucura, crueldade e morte. Devemos, portanto, evitar o princípio da obsessão, que é o pensamento alheio que nos visita com intenções de nos subjugar, de nos humilhar, de nos atacar. Porque hoje é um pingo de sombra, amanhã uma linha firme, para depois transformar-se num painel vigoroso, onde absorvemos os apelos inferiores dos inimigos espirituais. Afastemo-nos, portanto, desses pensamentos. Não permaneçamos na inércia, na preguiça, no ócio, e sim em constante atividade de serviço ao próximo.
É assim que nos livraremos dos espíritos vampirizadores e daqueles que têm intenção de nos subjugar pelas teias infernais da miséria e do crime. A fórmula é clara e dada por Emmanuel ao fim da página: estudo que eleva a alma e consagração ao serviço incessante do bem. Essa a fórmula ideal para nos libertarmos de todas as algemas oriundas da obsessão, além de adquirirmos bênçãos para o espírito e auxílio em nossas vidas para continuarmos na trajetória que nos libertará da cegueira mental e nos possibilitará a aquisição da divina luz, da divina visão. Que assim seja.